Olá, galerinha. Tá iniciando mais uma aula de geografia. Essa aula aqui é do segundo ano do Fundamental. E nós vamos falar hoje sobre o trânsito. Olha que interessante. Bom, nós sabemos que o trânsito é o espaço onde percorre pedestres, né? Meios de transporte, sejam eles quais for, menos os aéreos, né? Como no caso de avião. Mas existe sim o tráfego de avião, que é muito diferente. Mas quando eu falo de trânsito, eu falo no espaço terrestre, onde caminham pedestres, ciclistas e motoristas, tá bom? Passageiros. E nós vamos ver todas essas definições, tá bom? É bastante interessante entendermos que cada um desses, tanto do pedestre, quanto condutor, quanto passageiro, quanto ciclista, quanto motociclista, eles necessitam de obedecer algumas regras básicas. E essas regras básicas, elas são regidas por um código de trânsito. Olha que interessante. Esse código de trânsito, ele dá os direitos e os deveres de cada um desses componentes do trânsito. Seja ele pedestre, motociclista, tá bom? Ciclista, condutor de carro, caçamba, caminhão. Bom, existe um código, tá bom? Mas antes de tudo, vamos entender quem são esses componentes. Olha que interessante. Quem são os pedestres? São aqueles que caminham durante o trânsito, tá bom? Os pedestres, eles circulam a pé a todo o trânsito, seja ele na calçada, na faixa de pedestre, tá bom? Agora, quem é o passageiro? O passageiro é aquele usuário de um meio de transporte, tá bom? O passageiro do ônibus, o passageiro do carro. Agora, é diferente do condutor. O condutor é aquele que conduz o veículo que vai caminhar pelo trânsito, tá bom? E o ciclista é aquele que usa a bicicleta como meio de transporte. Vocês não sabem, mas existe a ciclovia. A ciclovia é o local exato e específico aonde os ciclistas devem andar. Olha que interessante. Bom, para ficar mais organizado, nós temos os sinais de trânsito. Os sinais de trânsito, eles são importantíssimos e nós vamos entender quais são esses sinais. Por exemplo, nos sinais de trânsito, eu tenho aqueles que são terrestres, ou aqueles que são planos, que ficam no chão, e tenho aqueles que estão mais aéreos, que são aqueles como semáforos, as placas, tá bom? Mas todos eles no campo de visão dos condutores e dos pedestres, dos ciclistas, tá bom? E também dos passageiros que auxiliam na atenção dos condutores, tá bom? Quando eu falo dos sinais terrestres, aqueles que estão de forma horizontal, é bem interessante nós falarmos sobre eles, pois nós temos, por exemplo, o melhor deles é, por exemplo, a faixa de pedestre. A faixa de pedestre, desculpa falar, é um local onde eu tenho faixas brancas, geralmente são brancas, de forma vertical à posição do condutor, tá bom? E são faixas paralelas que não se tocam. E elas direcionam o caminhar do pedestre de uma rua, de uma ponta de uma rua para outra ponta da rua, tá bom? É bem interessante pisar na faixa de pedestre. Nós vamos falar um pouquinho mais depois dessas regras, tá bom? O trânsito, ele é regido pelo guarda de trânsito. Para que serve o guarda de trânsito? Quando está tendo qualquer tipo de confusão, ou talvez o trânsito se torna conturbado, o guarda de trânsito ele vem para organizar o trânsito, falar aonde deve ir, aonde não deve ir. Isso porque no Brasil, às vezes, talvez, e às vezes, ou quem sabe, na maioria das vezes, os sinais de trânsito não são respeitados devido à ausência deles. Apesar do governo público, tá bom, da gestão pública, sempre tentar colocar os sinais para que eles fiquem visíveis. Entretanto, a manutenção não é devida. Então, os guardas de trânsito vêm para sinalizar. Quando eu falo de sinais aéreos, que é aqueles que ficam na visão um pouco mais da posição onde o condutor está, eu estou falando dos semáforos, por exemplo. Os semáforos, eles possuem 3 cores. E eles têm por função organizar a atenção, a parada e a partida tanto do pedestre quanto do condutor. Olha, interessante. A cor vermelha, essa bolinha vermelha que está aqui, ela significa pare. Você não deve mais passar
por aquele momento. Depois, assinala a amarela. A amarela significa nada mais, nada menos do que aguarde, tenha atenção. E a verde significa siga, prossiga, está tudo ok. Isso tudo em tempos, cada um tem um tempo. Observar com atenção esses três sinais é condicionar e é contribuir, na verdade a palavra correta é contribuir para um trânsito muito mais seguro. Mas você está pensando que só existem semáforos para veículos? Não. Existem também os semáforos estritamente para pedestres, em que eu tenho duas cores e um bonequinho que é de pedestre. A cor vermelha, que significa pare, o pedestre está proibido de atravessar a faixa de pedestre. E quando tem o verde, em que ele diz siga, o pedestre está correto e está habilitado a andar pela faixa de pedestre. Nós vamos ver algumas placas que existem que são bastante interessantes, como o caso da placa que tem a letra E cortada no meio. Significa o seguinte: proibido estacionar, tá? É proibido estacionar de vez. Ou você pode estacionar rapidinho, geralmente em portas de farmácia tem isso, estaciona direitinho e sai. Geralmente tem a placa também que tem duas setas, uma para cima e outra para baixo. Isso significa que aquela rua é mão dupla. Vai haver também a faixa de pedestre, ou vai ter também o sinal da placa, em que vai ter um boneco adulto e um boneco criança e uma faixa de pedestre, dizendo assim: passagem sinalizada de escolas, tá bom? Perto da nossa escola deveria ter uma, tá bom? Existem outras placas que podem ter o quilômetro por hora, que pode ser de 10, 20, 30, 40, 80, tanto for. Pode ser o número qual for. Isso depende muito qual via pública nós estamos falando. Vai ter uma que vai ser assim, uma lombadinha, que nós falamos que é saliência ou lombada, ou mais conhecida como nosso território como quebra-mola, tá bom? E vai ter aquela placa com a roda vermelha, com um traço no meio e dois carros atrás, ou seja, proibido ultrapassar. É bastante interessante nós entendermos esses sinais, porque ele torna um trânsito um pouco mais seguro, tá? Eu vou ler algumas regras que tem no livro de vocês. Se vocês quiserem acompanhar, na página 187, vocês acompanham. Vejam algumas atitudes que ajudam a evitar acidentes no trânsito, tá bom? Atravessar na faixa de pedestres é uma delas. Usar cinto de segurança, sejam eles os condutores ou sejam eles os passageiros. Só atravessar a rua com sinal aberto para pedestre. Não dirigir com excesso de velocidade. Respeitar as placas de sinalizações ou sinais. Não dirigir após ingerir bebida alcoólica. A bebida alcoólica, como cerveja e outros tipos de bebidas, trazem para o Brasil um dos maiores índices de morte no trânsito, tá? Eu espero ter ajudado vocês. Quero que todas as informações que eu passei para vocês agora, vocês passem para os pais de vocês, assistam o vídeo novamente. Eu tô de olho nas visualizações, tá entendendo? Espero vocês até a próxima aula, tá bom? Estudem, procurem em outros lugares, tá bom? Façam as atividades de forma correta e até a próxima aula. Tchau, tchau, galera.